Após a morte de Ariana Dumbledore por um feitiço ricocheteado durante uma batalha entre Alvo Dumbledore, Aberforth Dumbledore e Gellert Grindelwald, Grindelwald foge do vilarejo de Godric's Hollow e continua sua ascensão sem Alvo Dumbledore ao seu lado, matando e torturando quem fosse preciso para alcançar seus objetivos. Em algum momento, antes de dezembro de 1926, ele tem uma visão sobre um poder incrível, um poder que vinha de uma criança. Tal poder queria lhe ajudar a alcançar seus objetivos. O poder do Obscurus, uma manifestação de energia e magia reprimida por um bruxo ou bruxa jovem, e vai até os Estados Unidos investigar mais. Como ele já era conhecido mundialmente, ele sequestra e toma a forma de Percival Graves, um bruxo que era chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia do MACUSA, o Congresso Mágico dos Estados Unidos da América. Fala galera, eu sou o Vini e sejam muito bem-vindos ao Quinto Maroto. Marotos, o filme Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore chega aos cinemas no dia 14 de abril, tendo algumas sessões no dia 13 de abril, né? Algumas sessões ali de pré-estreia. Então eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês pra refrescar a memória de vocês do que acontece no primeiro e no segundo filme, pra gente ir com a memória bem fresca pra entender tudo o que aconteceu no terceiro filme. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo e comenta aqui embaixo em qual cinema que você vai ver o filme e qual dia você vai ver o filme. Agora chega de enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Tudo começa quando Newt Scamander, um magizoologista, vai até os Estados Unidos para levar uma criatura mágica, o Thunderbolt, de volta ao seu habitat natural, os desertos do Arizona. Bom, esse era o motivo que o Newt achava que ele tinha sido enviado para os Estados Unidos, né? Mas na verdade o Alvo Dumbledore mandou ele para lá porque ele sabia dos planos do Grindelwald e ele precisava de alguém que ele confiava lá para ser os seus olhos e os seus ouvidos, tá galera? E aí ele manda o Newt com o pretexto de que é para ele devolver a criatura, né, o Thunderbolt, pro habitat natural dele e ele sabia que o Newt faria isso. Nesse meio tempo, o Newt acaba conhecendo um trouxa chamado Jacob, um rapaz que está em um banco tentando conseguir um empréstimo para abrir uma padaria, e por um acidente acaba trocando sua maleta de criaturas mágicas com a maleta do Jacob. Tina Goldstein, uma ex-Auror do MACUSA, vê Newt utilizando magia em frente a um trouxa e deixando esse trouxa ir embora sem obliviá-lo, e captura Newt. Após isso, eles vão atrás de Jacob para recuperar a maleta. Também nos é mostrado um garoto chamado Credence Barebone, adotado por Mary Lou Barebone, uma mulher que tinha certeza que os bruxos existiam e viviam em meio à sociedade e era devota a desmascará-los e destruí-los. Grindelwald então percebe que a criança da sua visão era uma das crianças adotadas de Mary Lou e ele pede ajuda a Credence para encontrar quem é essa criança, dizendo que ele vai ensinar o Credence a utilizar a magia se o Credence o ajudasse. Enquanto isso, Newt encontra Jacob e recupera sua maleta, porém ele percebe que algumas de suas criaturas fugiram da maleta. Então Newt, Jacob, Tina e sua irmã Queenie vão atrás das criaturas uma a uma para recuperá-las. Eles são capturados pelo MACUSA nesse meio tempo, e Grindelwald, disfarçado de Percival, descobre que Newt possui um Obscurus aprisionado dentro da maleta, e pergunta mais a respeito. Então Newt diz que um Obscurial ele destrói, né? Ele mata o seu hospedeiro e depois é destruído. Após isso então, Grindelwald sem querer deixa escapar suas intenções, dizendo a Newt então que o Obscurus era inútil sem o seu hospedeiro. E o Newt ali começa a perceber que tem algo estranho, né? Porque ele nem ligava para a vida da criança, ele só estava preocupado com o Obscurus mesmo. Em um momento nós descobrimos que o Obscurus não era uma das crianças adotadas por Mary Lou, e sim o próprio Credence Barebone. Grindelwald então percebe que ele não poderia matá-lo, porque senão ele perderia o Obscurus, e tenta conversar com Credence, que não quer ouvi-lo porque ele foi traído, né, pelo Grindelwald. O Grindelwald só tinha interesse nele e ele nunca ia ajudar o Credence a executar magia. Então o Credence ataca o Grindelwald e foge, destruindo todos os lugares da cidade onde ele passava. O Newt tenta acalmar e ajudar o Credence ali enquanto o Credence foge, destruindo ali a cidade, porque no fundo o Newt realmente quer só ajudar o Credence, ele não tem interesse nenhum. Ele tentou salvar uma menina que também tinha um Obscurus, infelizmente a menina faleceu e o Obscurus dela ficou ali preso dentro da maleta do Newt. Essa perseguição a Credence leva todos até o metrô da cidade, onde Grindelwald duela com o Newt, até que os Aurores do MACUSA chegam e destroem o Credence. Grindelwald se revolta com isso e vira-se contra os membros do MACUSA, acabando ali com seu disfarce. Newt usa um feitiço em Grindelwald que revela quem ele era. Grindelwald é preso e Newt usa o Thunderbolt para fazer chover uma poção de obliviação para que todos os trouxas da cidade esquecessem de toda a destruição que havia acontecido. O filme se encerra com Queenie, que se apaixonou por Jacob ao longo do filme, indo visitar sua padaria e dando indícios de que Jacob não tinha perdido todas as suas memórias, assim como os outros trouxas. O segundo filme começa com Gellert Grindelwald sendo transferido da prisão do MACUSA para responder por seus crimes na Europa. Enquanto isso, Newt descobre que o Credence sobreviveu ao ataque dos Aurores lá em Nova York e fugiu de Nova York e está em algum lugar da Europa. É oferecido a Newt uma vaga no Ministério da Magia, porém ele recusa e então o Ministério da Magia nega os seus documentos de viagem para que ele não saia do país. É aí que Dumbledore aparece e conta para Newt quem ele e todos especulam que Credence seja, um bruxo descendente de uma antiga família francesa, os Lestrange, e Dumbledore diz a Newt que ele não pode lutar contra o Grindelwald, por isso ele precisa que Newt faça isso, e lhe dá um cartão com o endereço de um velho amigo.
velho, bem velho, muito velho amigo que tinha mais de 600 anos. Na verdade, ele já tinha mais de 600 anos nessa época, então o cara era bem velho. Enquanto Newt está em casa cuidando das criaturas dentro de sua maleta, Queenie e Jacob aparecem. Newt percebe que Jacob está agindo meio estranho e então ele remove um feitiço de amor que Queenie tinha colocado nele. Eles têm uma briga e Queenie vai embora deixando Jacob com Newt. Tina Goldstein está em Paris atrás de Credence. Ela vai até um circo onde acredita que ele esteja, porém não consegue encontrá-lo, e nesse momento ela conhece Yusuf Kama, um bruxo que diz também estar atrás da criança perdida, que no caso é o Credence. Ele mente suas intenções com Credence e acaba prendendo a Tina. Newt então vai para Paris através de uma chave de portal ilegal para não ser rastreado pelo ministério, já que seus documentos de viagem tinham sido negados. Queenie, abalada pela briga com Jacob, vai atrás de sua irmã Tina no Ministério da Magia francês, mas não a encontra, então ela é amparada por Vinda Rosier, uma bruxa das trevas que é devota a Grindelwald. Vinda leva Queenie até Grindelwald, que vê muito potencial no seu poder de legilimência, e manipula ela para que Queenie fique ao seu lado. Credence, junto com sua amiga Nagini, vão atrás de uma mulher que ele pensa ser sua mãe, porém ela diz que era somente uma serva. Porém, antes que Credence pudesse obter mais respostas, Gunnar Grimson, um seguidor de Grindelwald que trabalhava disfarçado para o Ministério da Magia, mata a mulher, fazendo com que Credence o ataque, mas ele consegue fugir. Tudo isso fazia parte do plano de Grindelwald, porque ele queria que ele fosse o cara que respondesse as perguntas do Credence, e mais ninguém, porque ele precisava do Credence do seu lado. O Ministério da Magia manda alguns membros até Hogwarts para pedir ajuda ao Alvo Dumbledore, que eles sabem que é o bruxo mais poderoso de todos os tempos e o único bruxo capaz de enfrentar Gellert Grindelwald. Porém, Dumbledore se recusa, dizendo que não pode ajudar. Newt segue os rastros de Tina e acaba caindo na mesma armadilha que ela, e também é preso por Yusuf Kama, mas consegue escapar. Entendemos então o motivo pelo qual Dumbledore se recusava a enfrentar Grindelwald. Eles haviam feito um pacto de sangue quando eram mais jovens, jurando não se enfrentar. Vemos Grindelwald convocando seus seguidores por toda a cidade, e ele finalmente encontra Credence, e diz para Credence comparecer à reunião que ele fará naquela noite. Nicolau Flamel tem uma visão de que Grindelwald atacaria naquela noite na tumba dos Lestrange e que haveriam mortes, então ele decide ajudar. Na tumba, Yusuf Kama se encontra com Credence, onde ele conta a história de sua família, de como sua mãe foi desejada por um Lestrange que usou uma maldição Impérios para fazê-la abandonar sua casa. Teve uma filha com ela e morreu logo após o parto. A filha era Leta Lestrange, nunca amada por seu pai, que se casou 3 meses após a morte da mãe de Leta e Yusuf. E finalmente, ele conseguiu ter um filho, Corvus Lestrange. E com medo da família Kama ir atrás de Corvus por vingança, ele enviou seu filho Corvus, sua filha Leta e sua serva em um navio para a América. Porém, o navio naufragou e Corvus sobreviveu, então Yusuf diz que vai matá-lo por vingança à sua família. Porém, Leta Lestrange diz que Corvus já estava morto, pois durante o naufrágio ela trocou os bebês Corvus e um outro bebê desconhecido. Sendo assim, Corvus era o bebê que morreu no naufrágio e Credence, na verdade, foi salvo por Leta. O que deixa Credence com mais dúvidas ainda sobre o seu passado. Eu também ficaria, né? Um fala que eu sou de um lugar, outro fala que eu sou de outro, e eu não consigo entender nada, eu também ficaria confuso igual o Credence. A reunião de Grindelwald começa quando ele discursa sobre como os trouxas vão destruir o planeta, mostra uma visão de uma nova guerra que os trouxas iniciariam, e por isso os bruxos deveriam sair do anonimato e governar tanto o mundo bruxo quanto o mundo trouxa. Nesse meio tempo, os Aurores chegam até a tumba, onde atacam e matam uma bruxa que estava na plateia, fazendo com que Grindelwald tenha mais força e apoio dos bruxos para irem contra o ministério e apoiarem a ideia de governar o mundo trouxa. Grindelwald conjura um feitiço chamado Protego Diabólica, um feitiço que queima somente os inimigos daquele quem conjurou, e ali, Leta Lestrange tenta atacar Grindelwald e acaba morrendo queimada por esse feitiço. Mesmo com Jacob implorando, Queenie também vai pro lado de Grindelwald e Credence, querendo respostas, não vê outra alternativa a não ser ir para o lado do Bruxo das Trevas também. Nicolau Flamel, junto com Newt e outros bruxos, conseguem conter o feitiço que destruiria Paris. E no final do filme, vemos Newt indo conversar com Dumbledore e mostra que ele conseguiu, sem que Grindelwald percebesse, roubar o pacto de sangue que ele e Dumbledore fizeram. Ele conseguiu fazer com que o Pelúcio pegasse ali o Pacto de Sangue sem que o Grindelwald percebesse, trazendo assim uma chance de Dumbledore destruir o pacto e poder lutar contra Grindelwald. Vemos também no castelo de Nurmengard ele conversando com Credence, dando uma varinha para ele e contando a sua real identidade, dizendo que em sua família existiu uma lenda de que uma fênix sempre viria ao seu socorro caso precisasse, mesma frase que Dumbledore dissera para Newt quando encontrou com ele, e Grindelwald revela que seu nome é Aurelius Dumbledore. E o pássaro que acompanhava o Newt durante ali o filme se transforma em uma fênix e assim se encerra o filme. Bom galera, esse foi o resumão aí dos 2 filmes anteriores, né, de Animais Fantásticos. Pra quem tá se preparando pra ir assistir Animais Fantásticos 3, se você gosta da série, vai assistir o filme pra dar um apoio aí pra Warner pra eles fazerem os próximos filmes, tá galera? Deixa o seu like aí nesse vídeo, comenta em qual cinema você vai, porque afinal vai que a gente se tromba lá, né galera? Eu vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e até lá, Nox!